Hoje eu quero falar aqui sobre a filosofia. Quero falar sobre 4 conceitos da filosofia. O primeiro é a etimologia da palavra filosofia. O segundo é quem foi o primeiro filósofo. O terceiro, quem criou a filosofia. O quarto, em que contexto histórico, social e geográfico nasceu a filosofia. No primeiro contexto aqui, a filosofia tem seus conceitos, seus modos de pensar, agir, interagir e investigar. Também é encantadora. Traz na sua essência o amor pelo saber. A filosofia é uma palavra de origem grega, composta por duas palavras gregas, né? Pilo e sofia. Pilo, que quer dizer amizade, amor fraternal, e sofia, sabedoria, que significa amor pelo saber. Por isso é tão encantador a filosofia para os dias atuais. O segundo tópico é quem foi o primeiro filósofo. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Foi considerado o primeiro filósofo, era um dos homens muito sábios da época. Foi considerado o primeiro filósofo por nada mais e nada menos do que Aristóteles, um dos pais da filosofia, né? Sua primeira ideia era expandir o horizonte nas áreas da matemática, filosofia, astronomia. Tinha também nos seus conceitos que a água seria a origem de tudo. Explicava que o que é quente precisa da umidade para viver. Foi também o fundador da escola de Mileto. O terceiro conceito, quem criou o termo filosofia? Esse conceito aqui, ele foi criado, nasceu por meados do século 6 a.C. O primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Porém, quem criou o termo filosofia foi outro filósofo, Pitágoras. Esse, além de filósofo, foi também astrônomo, matemático e músico grego pré-socrático. Tinha nos seus conceitos propor que os números e a matemática seria a origem de todo o universo. O teórico da relação entre os contextos de Pitágoras, deixou grande parte para o pensamento filosófico pré-socrático. Os pitagorianos acreditavam que na reencarnação da alma ou a transição de corpos, a doutrina da seita era baseada numa purificação da alma por meio da vida corpórea, pois essa finalidade na vida mental até que a alma atingisse um estado de purificação total e alcançasse a vida eterna. Esse era um dos conceitos de Pitágoras. O quarto e último conceito, ou melhor, o termo que nós já falamos de 3, agora vamos para o quarto. Em que contexto foi criado, contexto histórico, geográfico, social, político, foi criada a filosofia. A filosofia política ocidental surgiu na Grécia Antiga. Eu dizia a respeito sobre a convivência dos habitantes dentro das cidades gregas. Tais cidades contemplavam as mais variadas formas de organização política, como a aristocracia, a democracia, a monarquia, a oligarquia. As cidades que faziam parte da região eram movimentadas pelos polos do mar Mediterrâneo. Por isso possuía grandes concentração de intelectual. Nessa região havia muitos homens intelectuais, por isso saía muitos filósofos, muitas pessoas inteligentes, né?
Desde aqueles tempos já havia o desejo do ser humano na busca pela felicidade, na busca pelo prazer, na busca pela paz. Por isso surgiu tantos questionamentos na busca pelo entender o mundo, o entender as pessoas, o entender o mundo em si, a cidade. Para Aristóteles, o grande objetivo da vida do homem era ser feliz. Para isso, deveria se desenvolver suas aptidões, seus desejos cognitivos. A natureza não permitia que um homem isolado se desenvolvesse plenamente na sociedade grega antiga daqueles tempos. Por isso, às vezes ficou meio um termo, né, de filosofia. Diante de todo esse anunciado, citado acima, nós podemos entender a importância da filosofia na vida do ser humano. A filosofia é antiga e pode até ser cringe, porém está sempre se atualizando na busca por novos saberes. É digno mais de manter-se atualizado, tem buscado se manter atualizado no mundo global de hoje. É tão importante essa atualização, é tão importante que o ser humano viva atualizado. E a filosofia, ela nos dá um norte, né? E é tão importante manter-se atualizado quanto tomar um banho, quanto beber água diariamente. Não vamos abandonar o nosso saber, não vamos abandonar o nosso amante, a filosofia, porque essa não te faz mal, e sim te faz bem. Viva a filosofia, viva o saber, e até os dias de hoje nós podemos dizer: não vamos deixar a filosofia morrer, não vamos deixar o nosso saber de lado, mas vamos crescer em busca da nossa sabedoria.